todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like e se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 do Livro dos Espíritos sobre os mundos transitórios, das perguntas 234 a 236. Na pergunta 234, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Nós já vimos no encontro passado que espíritos errantes são aqueles que estão aguardando uma nova encarnação. E eles respondem, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, que são acampamentos, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado esse sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos nos dizendo que existem sim mundos que servem para espíritos repousarem, para espíritos estacionarem muitas vezes, que servem de campos para que esses espíritos possam fazer uma parada, aprenderem, desenvolverem algum tipo de trabalho, algum tipo de estudo e que são mais ou menos penosos de acordo com o tipo de espírito que o habitar. De acordo com o grau de elevação desses espíritos, eles poderão ser considerados campos mais aprazíveis, mais felizes, ou se servirem muitas vezes de prisões para espíritos que estão aguardando serem encaminhados para outros planetas, também podem ser um estágio, um servir de mundo errante para espíritos em condições bastante inferiores. Na pergunta 234A, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? E eles respondem que sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhe refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Esse, o estado dos espíritos, de espíritos mais evoluídos. Estes podem deixar esses mundos transitórios a qualquer momento, ir e vir, porque nós já falamos, já citamos aqui, que quanto maior a evolução do espírito, mais liberdade ele tem de ir e vir. Quanto mais inferior o espírito, mais cerceado na sua liberdade ele se encontra. Na pergunta 235, enquanto permanecem nos mundos transitórios os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o espírito objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. O objetivo do espírito que inicia seu processo de evolução consciente, ele quer se desenvolver cada vez mais. Ele quer aprender, ele quer trabalhar e ele busca muitas vezes esses mundos como num intervalo para se refazer, mas ele tem liberdade de ir a qualquer outro lugar onde deseje. Na pergunta 236, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E eles dizem que não, a condição deles é meramente temporária. Essa condição de mundo transitório é temporário. Ele é transitório, ele é considerado um mundo para espíritos errantes enquanto ele está sendo aproveitado por esse espírito. Mas tudo evolui no universo, tudo se transforma no universo. E na pergunta 236A, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, por seres encarnados? E eles dizem que não.
Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então, esses mundos errantes, eles são estéreis. Eles não possuem seres encarnados. São mundos onde os espíritos estagiam para fazerem algum trabalho que necessitam. Na pergunta 236b, é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não, são estéreis transitoriamente. Esses planetas não vão ser sempre estéreis, porque no universo há uma troca constante e muitos desses planetas poderão se desenvolver e poderão oferecer condições de que a vida no plano corpóreo se desenvolva também. Na pergunta 236c, os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? Quer dizer, não tem beleza natural nesses mundos? E eles respondem, a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Para nós também, a beleza natural, ela fica restrita àquilo que nós conseguimos captar com os nossos órgãos. Mas para o plano espiritual existem belezas cósmicas, universais, que nós não fazemos ideia. Por isso, eles dizem que nós não temos condições de entender o que para nós não é beleza e para os espíritos podem ser. Na pergunta 236d, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, já que esse estado de mundo estéril é transitório, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? E a Terra, qual é o seu destino? E eles dizem, já pertenceu. E aí ele pergunta na 236e, em que época a Terra já pertenceu ao estado de mundo errante? Durante a sua formação. Kardec faz uma nota em relação a essa pergunta. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado. A vida por toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio das multidões que goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual é então a utilidade dos demais? Tê-lo-ia Deus feito unicamente para nos recriarem a visão? Suposição absurda e incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras. E inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Condições que a ciência ainda não descobriu lá no início da formação da Terra. Os espíritos já nos dizem que antes mesmo dos primeiros seres orgânicos, enquanto a Terra ainda era um planeta estéril, porque isso levou milhares de anos, a Terra tem mais ou menos, segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos. Então, durante milhares de anos, durante a formação da Terra,
A Terra era um planeta estéril e serviu sim de mundo errante, de estágio de acampamento para espíritos mais evoluídos fazerem determinados trabalhos e até mesmo em função da própria Terra, ajudarem na elaboração dos protótipos que iriam serem desenvolvidos aqui na Terra. Assim, todo esse trabalho feito, toda essa organização mostra o quanto Deus é sábio e justo, aproveitando todas as oportunidades para desenvolver ou para dar a oportunidade de seres desenvolverem vários tipos de atividade em benefício uns dos outros. E essa troca, essa transição entre um planeta e outro, aproveitando aqueles que ainda são estéreis, aqueles que ainda não iniciaram o desenvolvimento de condições físicas para reencarnação dos seres, aproveitando esses mundos como base, como acampamento, como escolas, para que outros seres façam o seu aprendizado. Existem coisas que nós não podemos nem imaginar, mas tudo é aproveitado no universo e isso os espíritos nos afirmam. E há um caminho muito longo a ser percorrido até que nós possamos nos esclarecer completamente acerca da situação desses milhares de planetas que existem no universo. Assim nós vamos encerrando o estudo deste módulo. Muito obrigada e até o próximo encontro.